Sou paz e luz, estou aqui na casa do meu amigo Joel, no alto aqui da praia, divisa da praia da Almada para o Engenho, porque o meu ranchinho lá na praia do Engenho está alugado, e ele me cedeu a casa aqui gentilmente para eu passar a noite. Eu aproveitei esse pôr de sol maravilhoso, que já foi, mas para vocês registrarem os matizes de cores lindos, já que a gente não tem nenhuma nuvem na frente, enquanto eu falo para vocês do tema desse vídeo, que são 7 princípios herméticos, né? Atribuídos a Hermes, Hermes 3 vezes grande, né? O Hermes Trismegistus, considerado na época, uns 5.000 anos atrás, até o deus Tote, mas também há controvérsias, não sabe se realmente o Hermes Trismegistus foi de fato um ser ou, na verdade, uma escola iniciática de hermetismo. Mas vocês vão encontrar esses 7 princípios herméticos, principalmente num livro chamado Kybalion, ou Kybalion, né? Que no nome hebraico, na tradição, significa o conhecimento, né? A própria tradição que vem do alto. E vem do alto de que forma? É aquela nossa energia imanente recebendo a energia transcendente, quer dizer, o uno se manifestando no verso. É o Pai derramando em palavras, se isso fosse possível, os princípios que governam o universo e a nós mesmos. Então estes 7 princípios herméticos começa com o mentalismo, ou seja, tudo é mente, a mente do Criador, a mente abstrata. E a gente percebe que nos planos mais sutis, a gente começa a falar de mente. Não é mais de corpo astral. Mente não no sentido da nossa mente limitada, mas no sentido de consciência. E essa consciência, ela transmite o seu conhecimento nesses planos sutis, para quem já teve experiência ou já teve este tipo de vivência. O conhecimento, a informação não chega para nós através de palavras como eu estou fazendo com vocês de maneira lenta. Vem através de formas geométricas ou de flashes de luz que contém já todo o conhecimento que num instante você se apodera dele. É o conhecimento intuicional, né? Que na psicologia a gente pobremente chama de insight. E aí, esta é a forma que o Criador, né, o grande arquiteto do universo, encontra para traduzir a sua palavra, né? Faça-se a luz. É dessa forma. Eu tive uma experiência nadando no Mangue do Rio Escuro. O Mangue do Rio Escuro, para vocês saberem onde é, não neste morro maior que vocês estão vendo à frente, tem um morro lá atrás, esquerdo, um pouco mais baixo, com uma pontinha chamado Nariz do Corcovado. Ali que se localiza o Rio Escuro. Eu estava nadando lá, um dia já escurecendo, as primeiras estrelas começando a sair, e eu sempre busquei muito estar em contato com a natureza, ficar no meio do mato, junto com as árvores, querendo me sentir uma parte disto. Porque eu sempre me sentia a parte, não parte. E nesse dia, eu estava nadando nesse mangue, já tinha nadado para dentro do mangue uns 2 quilômetros, já estava escuro, a noite estrelada, você olhava nas margens aqueles caranguejos brilhantes de cor vermelha e azulada te olhando. De repente, pessoal, eu não sei explicar porquê, eu senti uma paz, eu senti um peso imenso ser tirado dos meus ombros e uma voz clara dizendo para mim: agora você é nosso filho. Sabe a história do menino lobo, do Mowgli, que ele é aceito pela alcateia? Assim que eu me senti no meio da natureza, pessoal, não consigo explicar isso para vocês. Eu me senti totalmente integrado, parte daquilo tudo. Eu não era mais eu nadando, o mangue, a mata, não, era tudo junto. Cada abraçada que eu dava, o mangue dava abraçada comigo, as estrelas brilhavam junto comigo, tudo era uma coisa só. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isto que eu estou dizendo para vocês. Mas esta foi a experiência que eu tive tão maravilhosa que ela nunca mais me abandonou. Eu posso ficar meses sem estar em contato com a natureza, eu carrego isso dentro de mim. É um presente que eu ganhei e por isso eu percebo, eu sinto dentro de mim que este primeiro princípio hermético que fala do mentalismo, que nós estamos dentro da matrix criadora da mente de Deus, ele é a pura verdade, né? Concomitante a ele vem o segundo princípio, que é a lei da correspondência.
Né? O que é correspondência? É uma analogia, que é aquela famosa frase que se diz do Hermes Trismegisto, que o que está embaixo é semelhante ao que está em cima e vice-versa. Né? O que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Quando eu digo o que está em cima, eu digo o Pai. Quer dizer, a manifestação dele reverte para a gente, né? O uno no verso, mas nós temos a própria essência dele. Nós temos em nós aquilo que ele é. É aquela ideia na Capela Sistina do Michelangelo, quando tem Deus tocando o dedo com a criatura, né? Um dedo para cima, um dedo para baixo, né? O céu e a terra. Você pode perceber isso quando você tem uma expansão de consciência, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive no clube, depois de estar nadando, no clube que eu frequento lá em São Paulo, e você percebe isso no macro, na hora que você vai para as grandes distâncias das galáxias infinitas, e quando você vai para o micro, né? Nos nano, nas medidas mais ínfimas que estão dentro da gente, é como se você mergulhasse também para dentro deste universo infinito do mínimo. Existe um universo infinito do macro. Por isso que hoje em dia a ciência, a física clássica está sendo confrontada, no bom sentido, pela física do micro, né? A física quântica. E essa experiência que eu tive no chuveiro foi fantástico, pessoal. Eu tinha nadado, né? Isso me deu essa ideia de correspondência, do que está embaixo é semelhante ao que está em cima. E de repente eu estava na parte de baixo do chuveiro, que era embaixo do nível da rua, e eu comecei a imaginar em volta de mim, aí o pavimento superior, as pessoas andando, a cidade, as avenidas, os bairros, as estradas, as outras cidades, o estado, os outros estados, o país, o oceano, os outros países, com todas as suas pequenas vilas, cidades, também estados, enfim, o planeta, o nosso planeta, outros planetas. Eu comecei a ter uma sensação de expansão de consciência tão grande, e a energia vibrante, amorosa e radiante que eu percebi neste universo, quando eu tive essa, de uma certa forma, foi o quê? O que a gente chamaria de uma expansão mental ou consciencial, né? Quando eu voltei para mim, eu voltei numa paz tão grande, percebendo que tudo estava dentro de mim também. E é interessante que eu tive uma experiência dessa, também fazendo uma prática de meditação. E aí o que aconteceu? Tinha um garoto na época, no prédio que eu morava, que eu não me dava com ele, porque, claro, eu tocava bateria, talvez não tocasse tão bem, e ele ficava reclamando, porque ele queria estudar, estava estudando para vestibular. Eu era um pouco mais jovem que ele, eu tinha uns 16 anos, e a gente tinha um certo atrito, e a gente não se falava, né? Cara, depois dessa expansão de consciência que eu tive, não essa do chuveiro, uma semelhante, uma prática de meditação, que eu tinha ondas de arrepio, de amor, eu senti uma coisa tão pura, tão boa, que eu perguntei para mim mesmo, poxa, tem alguma coisa que esteja te impedindo de você expressar esse seu amor? E na hora veio a figura do menino. E era de noite, eu tinha vontade de descer lá e dar um abraço nele, vocês acreditam nisso? Mas eu falei, não, só posso fazer isso amanhã. Mas eu sei que amanhã eu não vou estar me sentindo do mesmo jeito que eu estou hoje, e eu não vou querer descer para dar um abraço nele. Mas eu vou. Pelo que eu estou sentindo agora, eu me proponho e eu vou. E não deu outra, pessoal. No dia seguinte eu fui, toquei a campainha lá do 9º andar, eu morava no 10º. A mãe dele abriu. Eu falei, eu nem me lembro o nome do menino. O fulano, menino que hoje já é mais velho que eu. O fulano está... Daí ela achou que eu ia brigar com ele, alguma coisa, ela chamou, o moleque veio todo desconfiado assim. Daí eu falei, não, sabe, eu queria dizer pra você que a gente fica brigando, cara, e isso é uma besteira. Eu sei que você tá estudando, eu vou te respeitar, eu tava tocando bateria aí, eu vou tocar mais baixinho, nos horários que não te incomode, e tô torcendo pra você conseguir passar no vestibular e tal. Só a gente não consegui dar o abraço que eu queria, porque ele estava um pouco arredio, mas consegui dar um bom aperto de mão, com as duas mãos segurando a mão dele e pedindo desculpa, enfim. Quer dizer, daí você fala assim, pô, mas você fez isso para tua própria consciência.
Eu não sei se eu fiz isso para minha própria consciência ou eu fiz por ele, só sei que eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer com que ele não sentisse que eu tinha um sentimento aversivo em relação a ele. Bom, lei da correspondência. E aí o que acontece? O terceiro princípio vai nos dizer da vibração. Quer dizer, então a ciência do micro, o próprio Einstein meteu a sua colher aí quando ele fala do campo, né? O Tesla da ressonância, dizendo que se a gente quiser entender o universo, é só a gente entender de energia, que é o que vibra dentro da gente, né? E aí novamente a gente volta lá no mentalismo, né? Na palavra, no pensamento, e aqui a vibração. Hoje em dia a ciência descobre que o pensamento é esta vibração, que o pensamento tem este poder de fazer vibrar o campo, atinge lá nossas organelas, nossas mitocôndrias, nossas células, e aí o nosso corpo entende o que a gente está querendo. Por isso que Chico Xavier dizia que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu. Quer dizer, você usa o teu pensamento com intenção, com vontade, e ainda utiliza a palavra, né, o verbo que se faz carne, lá em João 1,14, você consegue vibrar numa intensidade maravilhosa. Deixa eu colocar aqui. Para vocês continuarem vendo aqui o pôr do sol e seus matizes. Olha pessoal, aqui ao vivo está muito mais do que no celular, mas tudo bem, dá para vocês terem uma ideia. Então, olha que interessante, o que a vida diz pra gente? Deus cria, é o mentalismo. Depois o Deus na gente, a lei da correspondência. E daí ele começa a vibrar, né? Nesta unidade de integração que a gente tem com ele, né? Então você começa a perceber que tudo na vida tem um movimento, que tudo circula, que isto é intensidade. E é uma intensidade, é uma energia vibrante, radiosa ou radiante e amorosa. Quer dizer, o próprio som do mantra. Quando você põe na sua vibração e intenção, você transforma. E olha que interessante, se esse campo vibra, ele tem dois polos, né? Que é o quarto princípio da polaridade, né? Do claro e do escuro, do preto e do branco, do bom e do mal. E o importante é a gente estar sempre vibrando no meio. Por isso que a gente tem aquele mudra de juntar as mãos, né? Quando a gente fala o namastê, você traz para o centro, isso é importante. E aí, você tem que entender que se há uma coisa, há outra. Não adianta você querer trabalhar só num polo. Ah, mas então como é que eu faço? Eu vou ter que experimentar também a dificuldade, eu vou ter que experimentar o ódio? Se você quiser trabalhar só num polo, sim. Ah, mas então como é que eu faço? Vá para o meio. Vá para o meio, saiba que tudo passa, tudo passa. Ah, então, como é que eu anulo o polo negativo? Com o polo positivo. Como é que eu anulo o ódio? Com mais ódio, brigando? Não. Ou com amor, ou com o ouvido doce, ou com acolhimento. Então é assim que a gente faz. Daí a gente consegue entrar num estado, pessoal, de concentração, né? Olha que vibração que tem aqui que vocês estão vendo. Isto é o que a gente chama em sânscrito, no yoga, de dharana, concentração. Depois você atinge um estado, que é estes estados que eu atingi anteriormente, que eu falei para vocês, de contemplação, pratyahara. E daí você está nas portas da meditação profunda. É o equilíbrio do meio, é a polaridade que vai nos fazer evoluir, pessoal. Sabe? É ela que nos impulsiona através da própria vibração, que é o terceiro princípio hermético, da própria lei da correspondência, dentro da matrix de Deus, da energia criadora. E daí você vai entender o quinto princípio, que é justamente o ritmo, o pulso, o som, como a própria música, que tem o próprio ritmo, harmonia e melodia. Aí você vai naquela sequência Fibonacci, do 0,1,
que se soma com o anterior, então fica 1. O 1 com o 1 dá 2, o 2 com o anterior dá 3, o 3 com o 2 dá 5, o 5 com o 3 dá 8, o 8 com o 5 dá 13, o 13 com o 8 dá 21. Isso é um pulso, pessoal, 21, 34, 56, 90. Quer dizer, é uma frequência muito próximo da vibração, né? Aquele metrônomo do músico que fica tec, 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 né? O som também é um tipo de ritmo. Enfim, pessoal, aquela ideia do pêndulo, né? Das coisas que tem início, meio e fim. Então você percebe que estes 7 princípios herméticos, eles estão muito integrados entre si. Um é mais ou menos complemento do outro. E isso é uma coisa bacana da gente perceber, que tudo está ligado. E se a gente consegue vibrar dentro da gente desta forma, a gente está vibrando no próprio pulso do universo. A gente não ouve dizer que o universo tem uma frequência, tem um pulso, é um ritmo. E aí você vai entender que ao vibrar este campo, ao criar a partícula consciência, as polaridades, você atingindo equilíbrio através deste ritmo, você começa a provocar a lei de ação e reação, porque você se torna um agente co-criador, né? O tal co-criador que todos falam aí, e às vezes não sabem nem o que quer dizer. Você gera através do princípio original, não é através do seu ego, é através do seu eu. E este é o real sentido da palavra causa e efeito, ação e reação, karma e dharma. Dharma no sentido da lei, de você estar obedecendo o princípio único. E o 7º princípio, pessoal, o do gênero, do yin e do yang, não no sentido tanto sexual, mas do masculino e feminino, no sentido de gerar, de procriar, de produzir. É a ideia do andrógeno, da energia que vem de cima, como sendo energia feminina, com a energia que vem de baixo. Então vem através do nosso chakra, o Sahasrara, a energia do princípio feminino, encontrando a energia do princípio masculino, aonde? Que vem do nosso chakra Muladhara, telúrico, ligado à energia da terra. E aí ele se encontra onde? No Anahata, no coração. E aí aquela explosão de vibração e de amor. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco mais do pôr do sol. Olha que lindo, gente. Olha esses matizes de cor. Agora eu vou ficar segurando um pouco na minha mão o celular. Tá um pouquinho desfocado, mas ele já foca. Pera aí. Vamos ver. Olha lá que lindo, ó. Tá vendo? Aqui no ângulo que tava, ele não tava tão efulvescente. Então, pessoal, como é que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia? É o resumo do budismo em 2 palavras: coração puro e mente serena. Mas para você fazer isso, pessoal, não é fácil. Você faz através de uma disciplina muito grande, que é o seu tic-tac interior, que é a tua respiração. A tua respiração profunda te leva a vivenciar estados de alegria, de gratidão. Então você anda na terra descalço, como eu tenho aproveitado, feito bastante esse mês que eu estou aqui, e está fazendo um mês, short, de pé no chão, agradecendo, acarinhando a terra, imprimindo nela o teu selo de imperador, afagando a terra e recebendo dela de volta essa energia maravilhosa, esse ar puro, esse prana, essa energia vital que entra pelos nossos pulmões, reverberando em todo o nosso corpo, e a gente podendo entender este presente maravilhoso que é estar vivo, esta graça que Deus nos dá de poder senti-lo através da sua criação
E não só através da sua criação, entendendo essa correspondência, mas também através da sua vibração interior que nós podemos acessar. Deixa eu ver daqui, pessoal. Vamos ver por aqui, ó. Lá tá a Ilha dos Porcos. Já estamos encerrando o vídeo, mas eu queria mostrar para vocês. São 200 degraus para chegar aqui. E vocês não sabem o aroma delicioso da dama da noite, a paz que a gente sente. Sabe aquela sensação de que tá tudo bem, tá tudo no seu lugar, tá tudo correto, tá tudo como tem que estar. Porque o universo, essa é a vibração dele, tá tudo sempre bem, sempre como tem que estar. Ele vai se cocriando, e nós não aproveitamos, nós não embarcamos nessa carruagem, né, nessa Merkaba, nesse corpo de luz. E hoje em dia se sabe que a gente tem isto, principalmente pela ativação da nossa pineal. Aqui é a casa do meu amigo, muito gostosa. Vou encerrar do ponto que eu iniciei, daqui, que tem uma vista mais bonita. E vou lá para baixo, que já me avisaram que tem um delicioso bolo de banana que a dona Dolores fez. Então, pessoal, a vida ela é simples. Você não precisa saber muita teoria. Não é isto que vai te trazer a felicidade. Não é o sentido das coisas, mas o sentir, né? Poder dar uma boa risada, poder se sentir pleno, com vitalidade. E é claro que tem muitas pessoas com o corpo doente, mas o corpo doente faz parte da própria lei da vida de renovação. Porque tudo que vocês estão vendo aqui tem um tempo de validade, né? O próprio corpo não é feito para durar. Mas enquanto a gente consegue tê-lo na plenitude, vamos aproveitá-lo e fortalecer o nosso espírito, porque na hora que este corpo começar a fenecer, começar a decair, o nosso espírito está tão forte que ele vai conseguir entender todo o processo, aceitar o que está acontecendo com o próprio corpo e manter a serenidade. Sei que muitas vezes isso não é fácil, principalmente quando a dor aflige, às vezes, um parente que a gente ama, nosso esposo, nossa esposa, pai, mãe e principalmente filhos. Mas é aí que a gente se segura nesta energia vibrante, radiosa, imanente e conversa com ela e tenta fazer o melhor que a gente pode para esse nosso corpo limitado e finito. Tá bom, pessoal? Então, com muito amor, eu fiz esse vídeo para vocês. Minha cara deve estar meio grande aqui porque estava com um pouco de zoom, mas mesmo assim eu me despeço. Um fraterno beijo para vocês, muita paz e luz, e vamos que vamos. É isso aí. Que bolo delicioso que eu vou comer.